Olá, pessoal. Voltamos com o assunto do dimensionamento da autora Pinheiro Santana. Então, vamos dar continuidade ao dimensionamento por áreas. E vamos apresentar agora, ainda nos setores de recepção, estocagem, apoio e expedição de refeições transportadas e lixo, quais são as outras diretrizes que a Pinheiro Santana nos propõe. Então, para depósito diário, ela propõe um dimensionamento de 0,005 metros quadrados vezes o total de refeição. Para material de limpeza, ela propõe uma faixa de 0,005 a 0,006 metros quadrados vezes o total de refeição para entrega mensal. Se essa entrega for quinzenal, a autora sugere usar então de 60% a 65% do total da área obtida usando essa faixa de dimensionamento vezes a TR. Se for um abastecimento semanal, a autora então propõe usar de 35% a 40% desse valor obtido com o dimensionamento, né, o valor em metros quadrados vezes a TR. Para armazenamento de materiais de limpeza em uso, a autora sugere de 3 a 6 metros quadrados. Para material descartável, ela sugere o índice de 0,006 a 0,008 metros quadrados vezes o total de refeição. Isso para entrega mensal. Se a entrega for quinzenal, usar de 60% a 65%, então, do cálculo obtido pelo dimensionamento vezes a TR. E se for entrega semanal, fazer o cálculo, então, de 35% a 40% do valor obtido com esse índice vezes a TR. Continuando, a área de lixo seco, ela propõe 0,005 metros quadrados vezes a TR, e vamos entender, pessoal, que lixo seco é lixo reciclável, material descartável, guardanapos usados, não é? Que não vão para reciclagem, vidros, não é? Plástico, esse tipo de lixo que a gente chama aqui de lixo seco. Para câmaras frias, a autora sugere utilizar o índice de 0,04 a 0,06 metros quadrados vezes a TR, e esses índices referem-se à área total do armazenamento frio, que compõe a câmara de congelamento, que é para usar de 10 a 15% dessa área calculada, né, com esse índice que eu acabei de mencionar vezes a TR. Antecâmara ficar com 8 a 12% dessa área sugerida. Para a câmara de lixo, 0,005 metros quadrados vezes CMA. Geladeiras e freezers de 0,015 a 0,02 metros quadrados vezes TR. Prosseguindo, para uma UAN de pequeno porte, com cardápio simples, a área de instalação de refrigeradores e freezers industriais para atender a armazenagem fria pode ser calculada com base nos índices apresentados, o que significa que se um serviço de UAN que serve 200 refeições dia, precisa haver, então, uma área de câmara variando de 5,7 a 7,6 metros quadrados. Para a instalação, então, de refrigeradores, freezers, conforme o exemplo a seguir, que fica, então, 0,015, que é o dimensionamento, vezes 200, que dá 3 metros quadrados, ok? É isso que a autora sugere. Esse é o mesmo exemplo, né? E aqui, prestem bem atenção nesse slide. A autora sugere para setores de pré-preparo e preparo a seguinte situação. Para o cálculo da área, todos os cálculos que nós estamos vendo até então é o número total de refeição, a capacidade máxima de atendimento, vezes o índice. Mas nesse slide ela sugere tem uma outra proposta. Vamos ver. Então, para os setores de pré-preparo e preparo. Para o cálculo das áreas dos setores de pré-preparo, assim como os setores de cocção e higienização,
A capacidade média de atendimento deve ser utilizada apenas quando houver previsão de coincidência de preparação de mais de um tipo de refeição, sendo preparada em um mesmo turno no setor a ser dimensionado. Então, o que ela está falando aqui? Usar a capacidade máxima de atendimento se você estiver fazendo mais de um tipo de refeição. O que significa mais de um tipo de refeição? Então, você está fazendo o almoço, mas você está fazendo também pré-preparando o jantar, você também está fazendo a parte toda de doces, você está adiantando para preparar o dia seguinte, já está fazendo montagem do café da tarde. É isso que ela está dizendo como mais de um tipo de refeição. E também sendo preparadas em um mesmo turno. Então, vamos imaginar que esse exemplo que eu dei sendo preparado, então, no turno da manhã, por exemplo. Então, ele tem que acontecer no mesmo turno e com vários tipos de refeição. Se não houver essa possibilidade, a autora propõe, então, a seguinte situação. Deve-se utilizar para o cálculo da área o tipo de refeição de maior demanda que gere o maior número de refeições a ser servido. Veja, vamos ler de novo. Deve-se utilizar o cálculo da área e o tipo de refeição de maior demanda, não é? Que gere o maior número de refeição a ser servido. Aqui é para a gente usar o maior número a ser servido que nós estávamos usando como parâmetro para os cálculos das outras autoras, não é? Então, vamos imaginar, se a gente tem 500 refeições no total, mas o maior turno é o da manhã, que recebe 200, então essas 200 serão o parâmetro do TR, tá certo? É isso que a autora está falando aqui. A ser servido e que tenha previsão de utilização do setor, almoço, jantar ou ceia. Então, existem os exemplos aqui que ela vai colocar. Aqui, ó. Pré-preparo de carne, ela propõe de 0,01 a 0,015 metros quadrados vezes o maior número de refeição ou vezes CMA. Pré-preparo de vegetais, frutas e hortaliças, ela propõe de 0,015 a 0,02 metros quadrados vezes CMA ou maior número de refeição. Pré-preparo de massas e guarnições, de 0,015 a 0,02 metros quadrados vezes CMA ou maior número de refeições. Pré-preparo de grãos, como arroz, feijão, utilizar de 0,008 a 0,010 metros quadrados vezes CMA ou maior número de refeições. Para pré-preparo de sobremesas e lanches, é para utilizar de 0,008 a 0,0010 metros quadrados vezes CMA ou maior número de refeição. Para lanches, quando o local for separado, utilizar para um de pequeno e médio porte 0,035 metros quadrados. Em um grande ou extra grande, utilizar o índice 0,015 vezes o maior número de lanches. E, então, é isso que a Pinheiro e Santana fala sobre esses dimensionamentos. Ainda a gente vai olhar no próximo vídeo o dimensionamento de cocção. Aqui eu quero fazer uma observação. Como a Pinheiro e Santana trabalha com 2 intervalos de índice, então, na hora de fazermos a avaliação, a gente vai usar a média desse índice vezes o CMA, ou vezes o TR, ou vezes o maior número de refeição. E voltamos com o último vídeo com essa parte de dimensionamento. Tchau, tchau.